Muito bem, nós estamos recebendo hoje os vereadores Rodrigo Alves e também Thiago Cavazzini. Hoje a gente vai conversar a respeito da CPI que foi instaurada na última sessão da Câmara. É uma CPI que ela foi constituída para investigar denúncias de supostas irregularidades nos serviços da merenda escolar. Então eu queria primeiramente ouvir do Thiago, né? Como é que vai funcionar essa CPI? Nós sabemos que o Tribunal de Contas já fez alguns apontamentos, né? Nesse caso, a CPI da Câmara, ela caminha de forma paralela, porém ela é independente. Seria isso, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Orlândia Online. Realmente, a CPI ela é uma comissão paralela, autônoma e composta pelos vereadores que tem, de fato, total independência na investigação. E o que nos motivou, né, você bem salientou aqui, sobre os apontamentos, inúmeros apontamentos, por sinal, do Tribunal de Contas, foi uma das questões que levantaram, a gente ficou atento em relação a isso. E depois também veio uma sentença judicial de um mandato de segurança, no qual o próprio juiz aqui da nossa comarca decretou como nulo o contrato. Obviamente ele está com um recurso, mas então essas duas situações e outras tantas que também nós averiguamos, porém a gente compete uma investigação maior, foi o que ensejou a gente entrar com o pedido da CPI e assim ela foi composta, teve o sorteio e agora a investigação ela vai decorrer um prazo de 60 dias e assim, independente dos posicionamentos do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Justiça, a Câmara pode emitir um parecer tanto pela desaprovação, né, vamos assim dizer, mas um investigativo. A gente vai fazer essa investigação e aí eu tenho certeza que a comissão vai fazer um bom trabalho nesse sentido. O Rodrigo, a comissão, ela já foi estabelecida, né? E existe um prazo para que esse trabalho de investigação aconteça e quando será o término disso? Olá, Serginho. Olá, internautas do Orlândia Online. É um prazer falar com vocês novamente. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer a população e a todos os pais das crianças que frequentam as escolas que nós não queremos de forma alguma prejudicar a alimentação dessas crianças. Muito pelo contrário, nós estamos cumprindo a nossa função como vereadores e uma das funções, a principal delas, é fiscalizar o poder público, fiscalizar os atos do Executivo. Então, nós temos como princípio nessa CPI proteger os interesses das crianças e que recebem essa merenda de forma correta, transparente, com bastante qualidade e, acima de tudo, com o dinheiro público sendo bem utilizado. Com relação ao andamento da CPI, na última sessão houve um sorteio dos vereadores que podiam participar dessa CPI, formar essa CPI, e ela ficou formada, eu como presidente, fui sorteado primeiro, a vereadora Márcia Bellato como relatora, que foi a segunda sorteada, e o vereador José Augusto Guerra como membro da CPI, que foi o último a ser sorteado. Agora nós temos, a partir do sorteio, a partir do recebimento da CPI pela Câmara, o prazo de 60 dias para terminar as investigações e esclarecer os fatos. Esse prazo pode até ser prorrogado. Isso porque é um contrato extenso, com bastante pessoas para serem ouvidas, diligências a serem feitas. A gente pode fazer algumas situações de visitas, por exemplo, na própria cozinha piloto, para ver quais as circunstâncias em que ela se encontra. Então, esse prazo de 60 dias pode até ser prorrogado por igual período, caso necessário. Thiago, então, só para a gente deixar bem claro, a nulidade do contrato, então, ela não afeta de forma alguma os serviços e o fornecimento da merenda, seria isso? Por hora não, até porque a empresa, como é um serviço essencial, se você decretar o fim desse contrato de forma imediata, vai gerar um colapso no sistema e ninguém quer isso. Não é isso, e eu tenho certeza que o próprio juiz, ao dar essa sentença, ele deve ter observado essa situação. Porém,
obviamente, como eu falei, é uma situação que está em recurso, a própria empresa está em prazo para recorrer dessa decisão judicial que decretou nulo, até por conta de uma documentação falsa, não sei se foi falsa, uma documentação utilizada pela empresa vencedora, que ela não estava apta e a prefeitura aceitou a comissão do certame lá aceitou essa documentação, o que causou uma certa... enfim, ela não estaria apta para participar e aí ela acabou ganhando o certame. Então isso é uma das questões que também merece uma atenção especial. Obviamente, se o próprio juiz e aí os desembargadores entenderem pela suspensão, a prefeitura também tem condições, porque já era assim feito anteriormente, né, de absorver novamente esse serviço. Até porque, historicamente, isso era feito pelos profissionais, os funcionários públicos, né, excelentes profissionais, por sinal, que sempre fizeram a merenda das nossas crianças e pode assim ser feito novamente. Mas deve-se realmente ter uma atenção especial por se tratar da alimentação das nossas crianças, que diariamente ela é posta nas escolas. Então a gente também não quer, de forma alguma, repetindo aqui o que o Dr. Rodrigo falou, causar prejuízo a ninguém. Mas também não podemos dar um prejuízo à sociedade simplesmente porque algo foi incorreto ou foi feito com a má fé por quem está à frente desse contrato. Rodrigo, no seu entendimento, quais seriam, então, as irregularidades ou indícios, né, de irregularidades apontadas, né, que ficou de forma clara, né, conforme o seu entendimento? São vários? Existe algum mais grave? Como que é isso? O principal apontamento do Tribunal de Contas com relação a esse contrato foi que não ficou exatamente claro, não foi feito cálculo algum de qual a vantagem econômica do município em fazer a mudança da gestão da alimentação pelo próprio município a ser feito de forma terceirizada. Então, houve um processo anterior, a contratação de uma empresa anterior para fazer a viabilidade, o estudo de viabilidade técnica de fazer essa terceirização. Essa empresa que foi contratada não fez nenhum cálculo provando para o Tribunal de Contas que seria mais econômico para o município contratar uma empresa do que ele próprio tocar o serviço. Isso fica muito claro quando a gente vê que os funcionários concursados que faziam um excelente trabalho na cozinha piloto até a terceirização, eles continuam trabalhando para a prefeitura. Então, a prefeitura continua gastando com o pagamento desses funcionários que foram realocados para as escolas, para servirem meramente de entregadores de merenda, em vez de serem merendeiras, que é a sua ocupação de concurso. E contratou uma empresa para fazer todo o serviço que era feito anteriormente, usando a cozinha piloto, toda a sua estrutura que já existia, todo o seu equipamento que já existia lá. Enfim, eu não vejo qual vantagem em se terceirizar um serviço que funcionava bem. A gente tem que deixar aqui muito bem claro e esclarecido que qualquer coisa que se fale a respeito da qualidade do serviço prestado anteriormente está indo contra as funcionárias e os funcionários públicos que lá trabalhavam. Porque não dá para imaginar, como foi dito, que serviam frutas podres, merenda de má qualidade, que funcionários públicos ali, concursados, teriam a coragem ou a maldade de fazer isso, de entregar fruta podre para as crianças do nosso município. Obviamente, eles pegavam uma fruta ou outra para levar na Câmara só para falar que havia fruta estragada. Obviamente, uma ou outra podia passar, como atualmente passa. A diferença é que nós temos coerência, somos centrados e cautelosos de não transformar tudo em barulho, tudo em situações para atingir o adversário político. Nós fazemos tudo com cautela e com muito cuidado e respeito, acima de tudo, aos profissionais. Tanto que nós não questionamos a qualidade da atual merenda que é servida. Nós sabemos que a qualidade é praticamente a mesma da que era servida anteriormente. A questão principal é realmente que não ficou provado a economicidade, a vantagem para os cofres públicos dessa contratação. E o segundo ponto foi essa decisão aqui do juiz de Orlândia, da segunda vara, do Dr. Clóvis, acolhendo um mandado de segurança interposto por uma das empresas participantes,
que declarou nulo o contrato e a licitação por uso de um documento nulo. A empresa chamava-se Sumatra, a atual empresa que hoje presta serviço aqui, e ela era sediada no bairro de Jabaquara, em São Paulo. Ela utilizou-se de um documento do Conselho de Nutrição com esse nome, e ela posteriormente, antes da licitação, mudou o nome para JS Alimentação. Pelas regras do edital e também pelas regras da Lei de Licitações, da Lei 8.666, ela deveria ter feito um novo documento com o novo nome da empresa para usar no certame. E não, ela utilizou o antigo, que era nulo de pleno direito, tanto que na própria certidão emitida está escrito que qualquer mudança no nome da empresa tornará aquele documento inválido. Então, foi justamente esses dois motivos. Não ficou provado demonstrado, aliás, que seria vantajoso para o município fazer essa terceirização, e também porque a gente estranhou demais a aceitação de um documento inválido, de um documento nulo, para que essa empresa ganhasse a licitação. Esse documento, eu tive conhecimento a respeito dessa questão do documento. A Justiça, ela não entende que isso seria uma questão técnica, ou ela enxerga que há possibilidade de má-fé? Então, isso nós temos que ter muita cautela para falar. É para isso até que nós vamos investigar, para isso até que nós vamos colher depoimentos, investigar mais a fundo. O uso desse documento, ele causou nulidade por uma questão técnica, como você falou, mas ele pode até ser um indício de direcionamento dessa licitação. É justamente isso que nós vamos investigar, se houve ou não direcionamento ao aceitar o uso desse documento, mesmo sabendo que ele era nulo. Se a comissão de licitação entendeu que esse documento, mesmo nulo, podia ser usado, nós temos que averiguar se havia o dolo ou a culpa, se eles sabiam, se eles tinham intenção mesmo que essa empresa ganhasse. Outra coisa que chamou a atenção quando nós fizemos a representação: a diferença de valor desta empresa para as outras duas que ficaram em segundo e terceiro lugar é muito grande. A atual empresa ganhou a licitação ao preço de 5 milhões por ano. E as outras duas empresas que ficaram em segundo e terceiro lugar, elas deram um preço de mais de 9 milhões de reais para a prestação do mesmo serviço. Essa diferença é muito grande. Então, nós temos que investigar para saber a fundo se essas situações levam a um direcionamento ou não. Nós não estamos afirmando nada, por enquanto. Por enquanto, nós vamos investigar, que é a nossa função. Tiago, em relação à qualidade da alimentação, dos serviços, né? Nós acompanhamos, principalmente você que trabalhou na gestão anterior, todo aquele período, né, onde foi prestado o serviço, ainda a prefeitura que prestava, e agora terceirizado. Em relação à qualidade, você percebe alguma diferença? Não consigo enxergar essa mudança substancial de qualidade. E algo que deveria, no meu entendimento, ser realmente muito melhor. Até porque, Serginho, gastava-se anteriormente 1 milhão, cerca de 900 mil a 1 milhão por ano com merenda, né? E passou-se a gastar agora 5 milhões por ano com o mesmo serviço. Então, subentende-se, né, e uma das questões que você provavelmente terceiriza um serviço é você diminuir o custo para o erário público e também melhorar a qualidade. E essas duas questões não foram atingidas. Ou seja, aumentou-se substancialmente o valor de 1 milhão para 5 milhões e a qualidade ela é parelha. A gente não está, como o Rodrigo falou, questionando a qualidade, até porque elas são semelhantes, né? Mas se você vai gastar 5 vezes mais, eu até usei isso na minha palavra livre lá, as crianças hoje deviam estar comendo filé mignon. E não é o que acontece. Então, a crítica fica nesse sentido também. Não teve vantagem nenhuma para o erário público e fica uma questão assim, a gente fica com o olho atento ao que está acontecendo nesse contrato e também, principalmente, enxergando os apontamentos do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Por isso,
é o que nos ensejou e nos motivou, ao contrário do que foi falado que é uma questão política e não é, a gente exercer o nosso papel fiscalizador. E é o que nós estamos fazendo e foi isso que a gente quer concluir com essa CPI. E eu espero que os membros dela façam as diligências necessárias e cheguem à conclusão, independente se está certo ou está errado, chegue a uma conclusão e aí esse relatório, obviamente, vai ser também encaminhado aos setores competentes, como o Ministério Público e ao próprio juízo, para ver que caminho seguir. Em relação a valores, nós já ouvimos até na própria sessão da Câmara, alguns vereadores, você citou, a vereadora Michele também falou a respeito de valores, né? De fato, existe uma discrepância muito grande, né? 1 milhão para 5. Agora, é tão grande essa diferença que leva-se até a questionar se era feito o mesmo serviço, porque a diferença é muito grande, né? Porque, veja bem, quando terceiriza um serviço, a empresa que assume, a empresa que ganha a licitação e vai prestar o serviço, ela se responsabiliza, ela deve se responsabilizar por todas as despesas, desde insumos, desde honorários, funcionários, energia, gás, água e tudo, né? Agora, o questionamento que se faz é no seguinte sentido: quando se fala de 1 milhão de reais gasto na administração anterior, esse 1 milhão era referente a quê? A tudo isso ou a só insumos? Porque a diferença, pelo fato da diferença ser grande, a gente começa a pensar que não está embutido tudo nesse 1 milhão. É justamente isso que a gente pensa também. Antes, a prefeitura prestava o serviço de forma integral e somente ela, sim, com os próprios funcionários, com os próprios maquinários, com os próprios gastos inerentes ao serviço. Então, esse gasto de 1 milhão era o que se gastava com merenda, com insumos, com material, com tudo. Tirando aí os funcionários, tirando aí os veículos, tirando algumas coisas. Uhum. Então, obviamente, esse valor de 1 milhão é o valor gasto com a compra dos produtos e preparo dos produtos. Só que tem um detalhe. Mesmo assim, a prefeitura continua pagando os salários dos mesmos servidores que trabalhavam no Cozinha Piloto. Então, esse gasto continua com a prefeitura, além dos 5 milhões que é pago para essa empresa. Então, isso tudo é motivo de estranheza e é motivo de averiguar. Por isso que nós criamos a CPI, para estudar todas as situações. É muito perspicaz o seu modo de pensar, porque é exatamente isso que acontecia. Se gastava, mas se gastava com os próprios funcionários. Você já tinha aquela despesa de funcionário que continua hoje. E agora se tem, além desses funcionários, se paga também para a empresa fazer todo o serviço. E uma questão que você falou, eu não tinha pensado, com relação à energia elétrica. Energia elétrica é um prédio público que é utilizado ali pela empresa que atual presta o serviço. Eu não sei dizer se essa empresa paga essa conta de luz, que deve ser um valor até considerável por tudo que existe ali, como câmaras frias e vários equipamentos elétricos. Se é a prefeitura que paga isso, tem mais essa conta que não foi colocada aí nesse 1 milhão. Só complementando, e até por isso, né? E uma das questões também que nos chamou a atenção, a regra do edital dizia que a empresa que assumisse deveria assumir de fato o serviço na sua integralidade. Não usar funcionários públicos para qualquer situação, não usar os benefícios que já estavam aí para poder realmente fazer o serviço. E o que se vê... Inclusive a estrutura? A estrutura não digo. A estrutura poderia usar. Mas no caso, há funcionários...
públicos servindo, como ele falou, servindo essas crianças. Isso não estava previsto no edital. Então, se uma empresa, essa que deu o orçamento, por exemplo, de 9 milhões, desconhecesse esse fato, obviamente ela computou no preço dela o serviço desse profissional que eventualmente ele teria que colocar, o que dá uma disparidade e também é algo que precisa ser investigado se isso também não ensejou um direcionamento. Então, são várias situações que de fato merecem uma atenção especial por parte de nós vereadores, independente de sermos membros da comissão processante ou não, investigativa, e também dos órgãos fiscalizadores puramente ditos, no caso Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça e o próprio Ministério Público. Eu penso que o próprio trâmite da licitação, ele já colabora bastante na questão de preços, né? Por quê? Porque, primeiro que uma licitação desse porte, a Justiça exige que primeiro se contrate uma empresa para ela fazer uma estimativa, né, de valores, para não ficar fora da média, nem acima nem abaixo. E foi feito, nós sabemos que a empresa ela obrigatoriamente ela tem que ser contratada, isso foi feito. O valor que foi estipulado foi cerca de 7.776.000. Este é o valor estipulado pela empresa, né? 15 empresas concorreram e vence o menor preço, seria isso? Sim. Então, esse trâmite eu penso que já ajuda muito na questão de valores, né? Porque, veja bem, uma empresa é contratada e faz um estudo para se fazer uma estimativa. Então, estabeleceu. Estimativa 7.676.000. Dentro dessa média que já está estimada, uma licitação com 15 concorrentes é um outro ponto que também ajuda no contexto de valores. Por quê? São 15 empresas querendo prestar o serviço e vencerá só a que tiver menor preço, correto? Sim. Então, desses 7.600.000 estipulado, conseguiu-se cair para esse valor de 5.490.000, que é o contrato atual. E como explicar, Serginho, por que as duas outras que ficaram em segundo e terceiro lugar deram 9 milhões? As empresas que ficaram em segundo e terceiro lugar deram um valor de 9 milhões para prestação de serviço. A diferença é muito grande. Participaram 15 empresas. Dessas 15, a que deu o menor preço foi de 5 milhões e pouco. As que deram, depois dela, ficaram em segundo e terceiro lugar, deram 9 milhões e pouco. A diferença é muito grande. E um dos apontamentos do Tribunal de Contas é justamente com relação a como a Prefeitura chegou a essa estimativa de 7 milhões de reais, preço médio. Porque não foi devidamente detalhado e nem foi devidamente apontado de forma matemática os cálculos que chegaram a esse valor. É justamente esse um dos questionamentos do Tribunal de Contas e é o que nós vamos analisar. Só complementando, o que leva também, pelo menos no meu entendimento, até ter uma atenção especial nesse próprio estudo, que foi uma outra empresa, teoricamente deveria ser uma outra empresa imparcial que deveria ter feito esse estudo. E além de imparcial, fora do jogo. Fora do jogo. Ela não poderia participar da licitação de forma alguma, porque senão ela viciaria todo o processo licitatório. E isso nós vamos investigar. Eu não tive acesso às demais empresas, né? Eu só tenho conhecimento que foram 15 empresas, Sim. né? E é até interessante que seja um número assim... Claro, quanto alto, mais, né? melhor. E aí, o resultado prático dessa CPI. Eu também não entendo porque tanto alarde, tanto medo dessa CPI por parte da administração, por parte do prefeito. Ou da mulher do prefeito, mais especificamente, lá na Câmara. Porque nós estamos fazendo um trabalho de investigação. Ele pode concluir que não houve nada, que está tudo certo, tudo correto. Então, nós temos que investigar. Agora, na prática, o que que acontecer? Independente do resultado, seja ele concluindo pela lisura, totalmente correto do processo, ou seja ele apontando problemas e vícios que devem ser
penalizados, nós vamos emitir um parecer, um relatório final. A comissão, pode haver votos discordantes ali, pode ser que um vereador, membro da comissão, entenda que foi correto e o outro entenda que não foi correto. E, independente de qual seja o resultado, os autos todos vão ser encaminhados ao Ministério Público para ele tomar as providências que ele achar necessário. Se ele achar que está tudo certo, beleza, certinho, arquiva e acabou. Se ele achar que tem que entrar com uma ação civil pública, uma ação penal ou qualquer ação que ele ache que deva entrar, ele vai entrar. Então, o efeito prático é esse. É apenas apurar os fatos e subsidiar a Justiça e o Tribunal de Contas a respeito do que foi apurado. Não há medo, não há por que ter medo. Se tudo está certo, se tudo foi colocado corretamente, feito corretamente, não há por que ter medo dessa CPI. Tá certo, eu não sei se o Thiago quer concluir com alguma... Não, realmente, brilhante a conclusão e, de fato, o efeito prático, muita gente já até questiona, vai tudo terminar em pizza. A questão não é isso. A gente quer, de fato, investigar e a conclusão vai ser passada ao setor competente, como ele falou, né, Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. E se houver algum tipo de medida que possa ser tomada e que eles acreditam que deva ser tomada, independente do resultado e do entendimento da própria comissão, aí compete aos órgãos competentes que vão fazer esse serviço e nós somos subsídio para dar esse entendimento e ajudar nesse entendimento. Lembrando, esse é um dos nossos principais... uma das nossas principais funções, fiscalizar, e tenho certeza que isso, tanto eu como o Dr. Rodrigo, vamos fazer até o final do nosso mandato. Tá bom, obrigado, Thiago. E, doutor, pode encerrar aí com a sua conclusão. Eu que agradeço, Serginho, os internautas, pela paciência de nos ouvir até agora. E como muito bem disse o Thiago, se tiver tudo certinho, tudo bem, ótimo, a cidade ganhou, o município ganhou, as crianças foram bem servidas com a alimentação. É isso que a gente quer. Agora, se não tiver, aí as providências serão tomadas. Faremos tudo, eu, a vereadora Márcia e o vereador Guerra, tenho certeza, com a maior transparência e clareza possível. As portas da comissão estarão abertas para toda a imprensa e toda a população que quiser participar. As audiências serão públicas e abertas para quem quiser ver. E tudo que for feito também terá acompanhamento da imprensa e de outros vereadores também que quiserem participar, que ficaram de fora da comissão. Será tudo feito na maior transparência. Podem ficar tranquilos, a população, o governo, quem quer que seja, que tudo será feito na mais absoluta transparência e em busca da verdade. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereadores Rodrigo Alves e vereador Thiago Cavazini. Obrigado, boa tarde. Obrigado.